Leston Júnior, atual treinador do Santa Cruz Futebol Clube, e é aqui, no estádio do Arruda, que nós estamos hoje para saber do Leston um pouco sobre a sua trajetória de carreira e um pouco sobre como o Leston pensa o futebol. Leston, seja bem-vindo aqui ao Futebol Interativo. Obrigado, prazer estar participando com vocês. Conheci o trabalho de vocês esse ano, quando estava no Botafogo da Paraíba, e de lá para cá venho sempre acompanhando e curtindo bastante todo esse belo trabalho que vocês fazem, tratando os assuntos do futebol de uma forma tão pertinente. Qual que é a importância, Leston, da gente unir cada vez mais teoria e prática para o universo do futebol, especialmente aqui no nosso país, Brasil? Então, assim, eu vejo de uma forma preponderante ter essa base teórica, A formação acadêmica, eu acho que nós, durante muitos anos no Brasil, por mais que tratamos o futebol brasileiro como referência mundial, sempre faltou aqui coisas específicas para o futebol. Há alguns anos atrás, nós nos limitávamos aos profissionais de futebol, o curso de educação física e, com algumas exceções, como, por exemplo, Viçosa, uma especialização em futebol, alguma coisa no sentido, E quando eu tive a minha formação acadêmica concluída, eu senti essa necessidade de buscar algo mais, algo mais específico, e me deparei com esse cenário, que hoje já modificou bastante. Hoje nós já temos a própria CBF, hoje, com a academia da CBF, vem ao encontro de um processo que é fundamental, que é preparar e capacitar melhor os nossos profissionais. Era essa imagem do ex-atleta versus a imagem do acadêmico, vamos dizer assim, e acho que a unificação ela é fundamental. A experiência do campo, a experiência do vestiário, associada, obviamente, à ciência, para que você possa fundamentar todas as suas ações, seja da parte técnica, da parte tática e, obviamente, que da parte física também, saindo do empirismo que sempre aconteceu no cenário dos trabalhos de campo no futebol brasileiro durante aí aproximadamente quase que 2 décadas. Perfeito, Lécio. Você, por muito tempo, foi treinador de futebol de base, Trabalhou em Belo Horizonte, trabalhou no futebol mineiro. Você que vem dessa escola mineira, que a gente conversava aqui há pouco, tem uma tradição na formação de profissionais para o futebol, inclusive de profissionais treinadores. E a formação no nosso país, ela ainda tem muitos desafios, Você, enquanto treinador, vivenciou esse universo das categorias de base, da formação. Conta um pouco para a gente do quanto que ter vivenciado esse universo da formação de base foi importante para formar o treinador Leston Júnior, que hoje atua no alto rendimento, e, principalmente, quais são os principais desafios que você acredita que podem ser superados nos próximos anos para que a gente tenha um movimento de formação de atletas no Brasil cada vez mais forte? Então, assim, eu vejo particularmente que esse processo deveria ser meio que padrão, Os profissionais que trabalham no futebol deveriam vivenciar primeiro esse processo de formação, de trabalhar em divisões de base de grandes clubes, onde você vivencia, eu acho que o processo como um todo, desde a captação, desde a observação no primeiro momento e detectar potenciais talentos, a avaliação da necessidade da melhora de alguma valência e a aplicação de um desenvolvimento de trabalho que potencialize a capacidade individual do atleta. E eu vejo isso como, de uma forma assim, associando ao futebol profissional de alto rendimento, é também atribuição do treinador numa equipe principal
trabalhar na melhora do atleta, melhorar o atleta como um todo, né? Não somente ter responsabilidades de gestão, de departamento junto com o corpo diretivo, além da questão de conquistas, de resultado, o treinador ele tem sim atribuições de responsabilidade na melhora do atleta. E quem vivenciou base tem isso mais aflorado, porque você é estimulado a isso o tempo todo. Você trabalha com um atleta que muitas das vezes é oriundo de outros trabalhos ou às vezes da periferia, não tendo os conceitos, não tendo um desenvolvimento adequado, e você ali naquele momento passa a ser responsável direto por esse processo. Então eu entendo que isso deveria acontecer como regra, não é? Acho que todo treinador de futebol de alto rendimento em equipes profissionais deveriam vivenciar primeiro esse processo de formação, esse processo de base, para que pudesse até contribuir para um cenário que eu vejo como o nosso maior gargalo no futebol brasileiro, que é a transição. Se você não vivenciou a base, se você não vivenciou esse processo de formação, dificilmente você vai saber conduzir a transição desse atleta da base para o profissional de uma forma consistente, como deve ser. E eu acredito que o futebol brasileiro deva avançar para isso, capacitando cada vez mais os seus profissionais que trabalham na base e, consequentemente, esses profissionais tendo um preparo maior para quando tiverem a oportunidade no alto rendimento, nas equipes principais, possa desenvolver esse trabalho como um todo, continuar melhorando o atleta ainda no profissional, bem como conseguir trabalhar melhor essa transição do atleta da base para a equipe principal. Leston, nessa mesma pergunta, eu questionava acerca dos principais desafios do futebol de base no Brasil atualmente, em tua opinião. Você considera que fazer esse processo de transição bem feito seja um desses grandes desafios? Eu vejo como o maior, né? Obviamente que mais importante do que oportunizar o atleta é formá-lo bem. Esse é um outro problema que eu vejo que nós precisamos continuar essa busca por avançar, que seria uma metodologia criada pelo clube. Eu ainda vejo em muitos clubes no país, e inclusive em grandes clubes, cada divisão, cada categoria trabalhando sobre suas convicções, sobre aquilo que acredita, e não algo vindo de cima para baixo, né? Uma diretriz determinada pelo clube e os profissionais, cada qual com a sua capacidade, cada qual com o seu conhecimento, agregarem valor a essa diretriz do clube, né? Eu acho que a partir do momento que nós tivermos isso, e a gente tem alguns exemplos, principalmente nas escolas europeias, de vários clubes que trabalham dessa forma, não é? Que existe ali um direcionamento do clube em relação a todo programa de formação do atleta, desde o sub-10 ao sub-19, ao sub-20, e eu entendo que esse é um outro desafio que nós ainda estamos caminhando para tentar solucionar, que é os clubes começarem a se preocupar um pouco mais com a sua diretriz de formação, com a sua filosofia de trabalho, e não deixar simplesmente na mão dos profissionais essa decisão a tomar de qual caminho, de qual metodologia melhor adotar num processo de formação de um atleta. Levando para o campo prático agora, de maneira bem prática, o Leston lembra aí de talvez 1, 2 casos que ilustram essa situação, 1 ou 2 casos desafiadores em que você teve, né, você teve possibilidade de oportunizar esse tipo de transição, né, de puxar um garoto da formação para o profissional, e que esse desafio naquele momento foi super instigante para o Leston? Não, eu diria que talvez em relação à equipe profissional em transição, não, porque talvez nos clubes no qual passei, né, desde 2010 para cá, quando eu trabalho em alto rendimento com equipes profissionais, poucas as equipes tinham um departamento de base consistente que te dava a possibilidade de contribuir com esse trabalho que eu vejo importante por parte do treinador. Mas na própria divisão de base, se eu me ater a antes de 2010, em vários momentos de transição de categoria para categoria, de sub-15 para sub-17 ou de sub-17 para sub-20, eu já me deparei por diversas vezes com alguns questionamentos, né, em que eu fazia, por exemplo, um atleta que fica
2 anos no Sub-16 e, consequentemente, no Sub-17, né? Que ali são 2 anos, essa categoria antigamente se chamava de juvenil. O atleta vivencia com a mesma comissão técnica 2 anos do seu processo de formação e, no momento da transição do Sub-17 para o Sub-20, normalmente, quem avalia a permanência ou não desse atleta no processo é a comissão técnica do Sub-20. Ninguém mais no processo está balizado de informações quanto os profissionais que trabalharam com esse atleta na categoria anterior. Então, essa troca de informações, o que eu disse anteriormente, essa questão do clube ter um direcionamento, de ser uma diretriz vinda por parte do clube, às vezes de formação, de um processo de transição, de avaliação de um atleta. Nós estamos falando de atletas de base, por exemplo, de atletas que naturalmente vão oscilar rendimento, e às vezes o atleta é aleijado do sistema por uma oscilação, porque a oferta de atleta ela é muito grande, principalmente nos grandes clubes, na divisão de base, e isso faz com que se tenha uma rotatividade muito grande. Tem um atleta pontualmente que eu cito, porque eu participei de um processo de permanência dele no clube, que é o Danilo, que foi na última Copa do Mundo, lateral direito, que está no Manchester City. O Danilo, num determinado momento, na base do América Mineiro, existia uma predisposição para liberá-lo. E, naquele momento, foi numa transição de infantil para juvenil, de sub-15 para sub-17, o atleta vivia realmente um período de oscilação, onde o rendimento dele estava longe daquilo que se tinha de expectativa. E nós, em conjunto, conseguimos convencer as pessoas, todos envolvidos no processo, que era preciso dar um pouco mais de tempo para que ele pudesse recuperar, de alguma forma, aquela sequência que ele vinha tendo há tempos anteriores. E, na sequência, ele se tornou o jogador que se tornou. Poderia, naquele momento, sim, ser interrompido um processo de formação de um grande atleta que, inclusive, na última Copa do Mundo, serviu à seleção brasileira. E, Leston, você está citando aí um caso para ilustrar, e provavelmente existem centenas, talvez milhares, né? Se a gente ficar só restrito a Belo Horizonte e Copa do Mundo, a gente vai pensar que em 2014 o Bernard, né, que foi formado na base do Atlético Mineiro, também passou por situações similares e em várias ocasiões, né? Exatamente, sendo emprestado inclusive para clubes do interior, na 2ª e 3ª divisão, jogando inclusive de lateral direito por ninguém enxergar nele, de repente, um atleta promissor, como acabou se tornando, né? Então, como você bem disse, esse é um cenário que assombra o futebol brasileiro em função, muitas das vezes, da falta de convicção e de diretriz de trabalho que os clubes passam, infelizmente, num país que sempre foi tido como o país do futebol. Legal, Leston. Agora, entrando no componente mais tático do jogo, é muito comum, se tornou muito comum nos últimos anos especialmente, a gente se remeter à expressão modelo de jogo para falar sobre a forma de uma equipe jogar, né? E nós ouvimos essa expressão muitas vezes associadas a grandes treinadores, como é o caso do Simeone, né? O modelo de jogar do Simeone, do Atlético de Madrid, o modelo de jogar do Bayern ou do Barcelona, do Guardiola, da Inter, do Mourinho, né? Alguns exemplos clássicos de grandes equipes e que têm de grandes treinadores com grandes repercussões em todo o universo do futebol. Tentando simplificar isso que a gente chama de modelo de jogo, o que é que o Leston nos diria acerca do que é modelo de jogo para o Leston, como você trabalha o seu modelo de jogo? A gente está numa ocasião agora de fechamento de um ciclo, início de outro para o Santa Cruz Futebol Clube. O Leston tem um desafio aí de comandar a equipe coral para 2019, então provavelmente o Leston vai tentar implantar um pouco da sua filosofia e vai tentar desenvolver o seu modelo aqui, juntamente com a sua comissão técnica e seu grupo de atletas. Como que é trabalhar um modelo de jogo, especialmente no Brasil? Então, é por isso que eu sempre digo que a formação e a preparação do profissional ela é fundamental, porque nós temos algumas particularidades quando se fala em modelo de jogo, né? Obviamente que todo e qualquer profissional, eu tenho minhas preferências em relação ao comportamento de uma equipe, à ideia de uma equipe no que se refere ao jogo,
mas nós precisamos, no primeiro momento, eu só vejo dessa forma, primeiro entender e compreender o clube no qual você está trabalhando. Exatamente. E isso é uma coisa que no Brasil, eu acho que isso é ainda mais aflorado. Eu acho que se você, né, se nós lembrarmos, por exemplo, o Santa Cruz é marcado por uma equipe sempre com muita intensidade, sempre com muito volume, sempre com muita agressividade. Se nós formos ver o Corinthians de 2009 para cá, já é um clube mais caracterizado, de repente é um jogo reativo, que foi criado ao longo dos anos esse modelo e passou a ser característico daquele clube, né? Então, o primeiro ponto, eu vejo que o profissional precisa compreender, entender bem o clube no qual ele está desenvolvendo o trabalho, né? No meu caso, por exemplo, aqui no Santa Cruz, eu tenho essa visão muito clara de como se caracteriza normalmente, principalmente nas grandes conquistas, os times do Santa Cruz, né? Então, a partir daí, eu tenho que conseguir me adaptar e flexibilizar algumas coisas para que eu consiga tirar proveito dessa marca, dessa característica que essa equipe tem, mas também associando alguns pontos que eu entendo ser fundamental, como, por exemplo, uma equipe que é fundamentalmente agressiva na sua essência, você precisa ter uma capacidade de marcação, por exemplo, compatível com esse modelo de jogo. Então, eu particularmente acredito em futebol equilíbrio, né? Acredito em futebol onde a equipe que sofre menos gols, inevitavelmente, está sempre mais perto de vencer, né? Então, eu tenho que me adequar a essa realidade e, no processo de formação de elenco, ter a preocupação de ter jogadores com a característica compatível com esse modelo de jogo, que é peculiar do clube e que eu, enquanto profissional, vou agregar alguns fatores para que eu torne esse modelo um modelo eficiente nas competições que a gente vai disputar. Então, é um processo muito mais complexo do que normalmente as pessoas no mundo externo têm de conhecimento e têm de entendimento, né? Então, eu vejo dessa forma uma construção defensiva no primeiro momento, uma equipe que tenha solidez de marcação, indiferente se linha mais alta, se linha mais baixa. Eu, particularmente, procuro me ater mais à preparação do atleta para que ele tenha compreensão do que o momento do jogo pede. Há momentos que o jogo vai te pedir uma linha um pouco mais alta, há momentos que o jogo te pede, de repente, para baixar um pouco mais essa linha. O fundamental é nesse processo de pré-temporada, e aí o nosso calendário não ajuda nesse sentido, é importante nesse momento de pré-temporada você dar ao atleta o máximo de vivência possível para que as tomadas de decisão sejam em cima daquilo que foi fundamentado nesse processo de formação. Uma equipe sólida defensivamente, que consiga ocupar bem os espaços defensivos, mas que em momento algum abra mão da bola, abra mão de controlar o jogo tendo a bola, quer seja controlando com uma posse ou com qualquer tipo de situação que você tire ímpeto do adversário, ou dentro da característica principal do Santa Cruz, clube no qual hoje dirijo, agredindo a todo momento para que você aumente a sua possibilidade de êxito. Muito legal, Leston. A gente vai falar um pouco agora sobre as diferenças regionais dentro do futebol brasileiro. A gente vive num país continental e com uma diversidade cultural muito grande. Isso se reflete também no futebol. Você falou muito sobre identidade, né, quando se remetia ao modelo de jogo. E provavelmente essa identidade dos clubes, a identidade da região, ela diz muito sobre a maneira da equipe jogar, sobre como o futebol é observado naquela região, seja por torcedores, seja pelos formadores de opinião, a imprensa esportiva, e isso, de alguma maneira, repercute no trabalho, né, na forma como se compreende o jogo de futebol em cada lugar desse Brasil. O Leston, como já mencionado, vem de uma escola mineira, né, onde se pratica um futebol provavelmente diferente do futebol aqui da região Nordeste. O Leston tem vivenciado o futebol nordestino de maneira muito mais intensa, né? Teve uma passagem recente pelo Botafogo da Paraíba, agora assume agora mais um grande desafio. Eu até brincava lá em Belo Horizonte, né, no Congresso, perguntava ao Leston se talvez esse fosse o maior desafio de sua carreira, dada a magnitude do Santa Cruz Futebol Clube, né? A gente está aqui dentro do estádio do Arruda e ele é realmente um mundo, né, Leston? Você imaginar esse estádio lotado, de arrepiar. E falando sobre diferenças regionais, então, como que o Leston observa
essas questões culturais, né, do futebol. E como que você lida com essas diferenças? Assim, nós tivemos um período em que isso era mais acentuado, né? Eu acho que, em função da globalização, em função de vários aspectos, né, que a sociedade se transformou ao longo dos anos, isso acabou diminuindo um pouco. Eu vejo ainda 2 estados no país onde essa questão ainda é muito evidente. Uma no sul, no Rio Grande do Sul, dificilmente você vai ver um treinador de outro estado num clube do Rio Grande do Sul, porque eles se apegam muito a essa questão cultural da região, de conhecer as particularidades do campeonato regional, da característica dos seus clubes, da maneira de jogar, né? E um outro estado o futebol, o Rio de Janeiro, onde também se tem a sua maneira particular, aquele jogo mais cadenciado, aquele jogo mais técnico, puramente técnico, menos voltado para a parte tática. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro em 2014 e isso fica muito evidente. Acredito que as outras regiões, não sei dizer propriamente por qual motivo, mas ela acabou se diversificando um pouco mais, né? Se nós pegarmos o futebol mineiro, o futebol paulista, o futebol dos grandes estados no Nordeste, principalmente dos grandes clubes, já se assemelham um pouco mais. Já são jogos com equipes mais rápidas, com um jogo mais intenso, com um jogo mais competitivo no aspecto tático, né? É claro que o futebol gaúcho também tem uma escola maravilhosa, mas eles lá ainda têm essa particularidade do jogador com um biotipo mais avantajado, de um jogo mais puro de força, de um jogo de enfrentamento, né? Então, essa realidade ela acabou se diversificando, talvez pelo fato dos profissionais começarem a rodar um pouco mais, não só treinadores e membros de comissão técnica, mas atletas. Se nós pegarmos hoje no Campeonato Paulista, que vai se iniciar em 2019, você vai ver uma incidência grande de atletas do futebol do Nordeste. Se você pegar os grandes clubes do Nordeste hoje, você vai pegar uma demanda grande de atletas oriundos de outros estados do Sul, do Sudeste. Então, isso hoje tem diminuído um pouco no que diz respeito à maneira de se jogar. Mas no que diz respeito à particularidade da cultura, aí eu acho que isso vai ser sempre assim, né, em função de nós vivemos num país territorialmente continental, né? Então nós temos essa particularidade aqui no Nordeste, essa questão do torcedor, o envolvimento do torcedor, ele é muito maior do que no Sul e no Sudeste, isso é nítido, né? Os números dizem por si só. Se nós pegarmos os campeonatos estaduais, nós vamos ver que as médias de público no Nordeste ela é sempre maior do que no Sul e Sudeste, com raríssimas exceções, né? Nós teremos aí poucas exceções nesse sentido. E o próprio dia a dia, uma coisa que eu noto assim muito diferente aqui no Nordeste, desde a minha chegada em novembro de 2017, é o quanto as cidades vivenciam o futebol, e aí passa por torcedor, por veículos de comunicação, né? Nós temos em vários estados aqui no Nordeste uma grade de programação enorme voltada ao futebol, em rádio, televisão, mídia impressa, blogs, enfim. Então, acho que esse envolvimento no Nordeste ele é algo assim que estimula muito o profissional, como o meu caso, a vir trabalhar no futebol do Nordeste para não só aproveitar a visibilidade que os grandes clubes têm pela sua grandeza, pela sua história, mas também aproveitar essa mídia que é muito intensa, principalmente quando se trata de futebol. Muito legal, Lécio. A gente que trabalha com essa perspectiva da educação para o futebol, a gente sempre gosta de fazer as pessoas pensar sobre referências, né? Buscar referências. Quem são suas referências? Alimentar aquela ideia de que você pode ser aquela sua referência daqui a alguns anos, né? De você ter alguém que te inspire, que seja um espelho, né? Um futuro para o qual você está caminhando. E acredito que o Lécio provavelmente tem grandes referências no segmento futebol. Gostaria que o Lécio compartilhasse conosco quem são, né, as suas principais referências em termos nacionais, Brasil, e em termos internacionais, se você também tiver. E por quê
essas pessoas são referências para o Leston? Então, assim, obviamente que no universo de um futebol tão rico como o futebol brasileiro, de grandes profissionais ao longo da sua história, eu poderia citar aqui inúmeros profissionais nos quais eu, em alguma forma, me espelhei para alguma coisa ou busquei alguma referência em função de pequenos detalhes, ou de condução de dia a dia, ou de parte tática, ou de relacionamento com imprensa, enfim, tudo que envolve as atribuições de um treinador de futebol. E eu, particularmente, gosto de evidenciar um profissional que eu, particularmente, me sinto muito incomodado, muitas das vezes, pela falta de respeito que se tem com esse profissional no Brasil, tem tido nos últimos anos com ele no Brasil, que é o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que eu peguei um finalzinho do Tele Santana, na época de São Paulo, principalmente, do título mundial, e entendo que depois do Tele Santana, a maior referência de treinador no Brasil, na minha concepção, é o Vanderlei Luxemburgo, pelo conjunto da ópera. Pelo conjunto da obra, de tudo que envolveu o Vanderlei desde o seu início, vamos dizer assim, em 90 no Bragantino. Parte tática, postura, o que ele contribuiu para a evolução dos clubes, ou seja, legado, o que ele deixou de legado, porque eu entendo que essa é uma das grandes atribuições de um profissional que tem o treinador de futebol, pela importância que tem o treinador de futebol no contexto de um clube de futebol, legados em que ele deixou. Se hoje nós vivemos a era da multidisciplinaridade no que diz respeito à comissão técnica, isso começou lá com o Vanderlei, quando de forma jocosa ou pejorativa era tido como a patota do Vanderlei, quando ele levava para os clubes fisiologista, fisioterapeuta, analista de desempenho, ou seja, tudo que hoje os clubes tem na sua estrutura básica, vamos dizer assim, né? E um cara que foi vencedor durante muitos anos, porque sempre buscou fazer algo diferente. Fazer algo diferente eu não vejo como querer inventar a bola, porque ela já está aí há muitos anos, mas é buscar se qualificar mais, é buscar fazer algo que contribua cada vez mais para o crescimento do nosso futebol. E o Vanderlei, na minha concepção, foi um profissional que, ao longo da sua história, foi alguém muito especial para o futebol brasileiro. Eu digo sempre que a própria supervalorização do treinador de futebol no Brasil hoje deve-se a Vanderlei Luxemburgo, porque ele foi pioneiro e, para mim, é uma da maior referência que eu tenho como treinador. Perfeito, Leston. Eu ia justamente tocar nesse ponto, né? Eu acho que a figura do treinador ela foi muito valorizada a partir da figura do profissional Vanderlei Luxemburgo. Inclusive, para quem não sabe, o Vanderlei criou, teve por alguns anos uma iniciativa chamada Instituto Vanderlei Luxemburgo, que tinha como objetivo desenvolver profissionais para o segmento esportivo, e profissionais inclusive de várias áreas, não só da área técnica tática, mas de outras áreas de conhecimento, incluindo aí psicologia e outras áreas. Sem dúvida, e é por isso que eu tenho ele como referência, porque ele foi um marco, obviamente que antes, Tele, Enio Andrade, o futebol brasileiro, nós tivemos aí vários e vários treinadores que foram referência por um determinado período, por uma determinada década. Mas eu entendo que o Vanderlei participou diretamente para esse novo momento. Se hoje nós vivemos esse outro momento dessa supervalorização do treinador, da participação do treinador no contexto do clube como planejamento, como legado, o Vanderlei, para mim, tem todos esses atributos e, obviamente, que é algo que eu particularmente procuro me espelhar e buscar, por onde passo, deixar também alguns legados para que a gente possa, de uma forma, se é que é possível, eternizar a sua passagem em determinados clubes por aquilo que você plantou e por aquilo que você conseguiu contribuir para o crescimento daquele clube. E no âmbito internacional, destacaria alguém? Acho que hoje é muito fácil, né, se destacar pelos trabalhos e pela visibilidade que se tem, né? Se nós formos também há alguns anos atrás, nós não tínhamos tanto acesso aos treinadores estrangeiros como nós temos hoje, né? Simeone, o próprio Mourinho, Guardiola, né? Mas que são profissionais que trabalham num universo que eu ainda considero muito diferente do nosso
aqui no Brasil, por vários aspectos, não só o econômico, mas cultural, não é? Então, assim, são profissionais que reconhecidamente estão no topo, vamos dizer assim, do futebol de alto rendimento, né? Numa esfera, num patamar muito acima ainda na nossa realidade no futebol brasileiro. E é por isso que eu sempre digo, e vocês que estão sempre voltados para essa área do aperfeiçoamento, do estudo, é que o futebol brasileiro precisa ser melhor estudado e melhor preparado como um todo. Não só os profissionais do campo, mas toda a estrutura que envolve o futebol precisa evoluir para que nós tenhamos, daqui a um tempo, profissionais tão reconhecidos como se tem no futebol europeu. Perfeito, Lécio. Dica de leitura. Tem alguma dica boa de leitura aí para o pessoal que está começando ou que quer se atualizar? Por exemplo, quem deseja ser treinador, uma leitura no âmbito tático, ou mesmo no âmbito da liderança, da gestão de pessoas. Qual é o livro que te vem à cabeça quando se fala de formação de profissionais de futebol? Eu, particularmente, tenho um livro que eu gosto muito e ele não está diretamente ligado. Hoje nós temos mais opções na literatura em relação à parte técnica e tática do que nós tínhamos há alguns anos atrás. Mas eu particularmente, tenho um livro que é A Bola Não Entra Por Acaso, que é um livro que, ele para mim, representa muita coisa que a gente passa aqui no futebol brasileiro e que poderia ser diferente se as pessoas tivessem a ideia de o quanto é complexo um processo de futebol em um grande clube, desde do departamento de formação, passando pela equipe principal, pelo modelo de gestão, pela exploração da marca, por tudo que envolve um clube da grandeza de vários que nós temos aí no nosso futebol brasileiro. Perfeito, Lécio. Obrigado pela atenção, sempre dispensada a nós do Futebol Interativo. E sucesso neste 2019, sucesso na tua trajetória aqui no Santa Cruz Futebol Clube, nesta que é a tua casa, desde que dia que você chegou? 1º de novembro. Desde 1º de novembro. Sucesso. E obrigado mais uma vez por toda a atenção dispensada ao nosso projeto. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um programa na qual eu tenho uma admiração muito grande e, dentro da disponibilidade, sempre à disposição. Valeu, obrigado.